Olá, senhoras e senhores. Nessa videoaula estarei explicando para vocês o capítulo 3, movimento uniforme, e os itens movimento com velocidade escalar constante, item 2, função horária, função horária da posição, função horária da velocidade, ok? E encontro de móveis e velocidade relativa. No momento eu vou fazer dois vídeos. Eu vou fazer o vídeo mais explicando a parte teórica e depois farei outro vídeo com os cálculos, ok? Então, para que vocês entendam melhor o movimento uniforme, eu vou utilizar um experimento aqui que eu fiz, tá? É constituído de uma barra de ferro com rosca e eu fiz algumas marcações aqui, ó, nessa barra de ferro, tá? Essas marcações, pessoal, ela está separada por 10 centímetros, tá? A distância, ela tem uma base de madeira aqui para sustentar a vara. Vou utilizar uma arruela, tá? E essa arruela vai ser colocada aqui no início. O que vai acontecer? Essa arruela ela vai entrar em movimento. Quando passar nesse ponto marcado, você cronômetra o tempo. E aí quando passar nesse ponto, você para o tempo. Então, vocês vão perceber que a cada ponto desse aí que ela está passando, o tempo é o mesmo. Eu já fiz essa medição, tá? Dá 6 segundos. Então, cada ponto desse aí, a arruela percorre em 6 segundos. Então, como eu tenho 9 vezes 6, 54. Então, ela leva 54 segundos para chegar até o final. Então, o que acontece? Como o movimento é o mesmo, ou seja, a velocidade não altera, o que acontece? Nós chamamos então de movimento uniforme. Por quê? Porque a velocidade não tem alteração, ok? O nosso assunto, senhoras e senhores, é movimento uniforme. MU é a abreviatura, tá? Lá anteriormente eu mostrei para vocês no experimento o movimento uniforme, tá? Ali, o que acontece? A velocidade é constante, ou seja, a velocidade não se altera durante a trajetória. Tá? Lá no experimento, como vocês puderam observar, a arruela, quando estava em movimento, ela passava em cada tracinho daquele, tá? Que é de 10 centímetros cada um, e a velocidade não se alterava. Tá? O que estava alterando ali? A posição inicial, tá, da arruela em movimento e o tempo que ela estava levando para se movimentar. Então, a velocidade, como não teve alteração, o que acontece? É chamado, então, de movimento uniforme. Tá? Para calcular o movimento uniforme, existem duas funções. A primeira é a função da posição. Por quê? Como a velocidade não se altera, quem vai se alterar é a posição e o tempo, ok? Então, é calculado por essa equação aí. S0 mais V vezes o T, tempo. Então, olha aí. S, posição final do móvel, a posição que ele finalizou, onde ele parou, tá? S0, posição inicial do móvel. É a posição inicial, é a posição que ele vai sair. Nem sempre, tá, meus? Nem sempre vai ser do zero, tá? Ele pode partir do 10, do 20, do 100, de qualquer valor, tá? Se num problema, numa atividade, não vier especificando a posição inicial, então você considera ela como zero, tá? Agora, se na atividade se no problema vier específico que o móvel saiu da posição 10, então a posição inicial dele é 10, não é zero. O V significa a velocidade do móvel, essa daí é constante, não se altera. Tempo do percurso do móvel, é o tempo que ele leva da posição inicial até a posição final. A outra função é a função horária da velocidade. Só que não vai ter uma equação. Por quê? Porque a velocidade é a mesma durante todo o percurso. Se ele iniciou
o percurso com 10 metros por segundo, então ele vai até o final com 10 metros por segundo. Se ele iniciou o percurso com 50 km por hora, então até o final a velocidade dele vai ser 50 km por hora. Não esqueçam, aqui também, tá? Existe aquela regrazinha. Se tiver em quilômetro e o tempo em segundos, tem que transformar ou para hora ou tem que transformar o quilômetro para metro. Nunca tem que se trabalhar com quilômetro e segundo, quilômetro e minuto, metro e hora, ou então metro, minuto. Sempre é quilômetro e hora, metro e segundo. Seguindo, encontro de móveis. Bom, em toda corrida existe um objetivo, né? Sempre o de trás alcançar o da frente para ultrapassá-lo. Nesse momento que o de trás alcança o da frente, vai existir o encontro entre eles, ou seja, eles vão se encontrar numa mesma posição. Se o móvel da frente estiver no quilômetro 100, então o de trás também vai ter que se encontrar com ele no quilômetro 100. Isso significa dizer que a posição deles tem que ser a mesma, tá? 100 para um, 100 para outro. 200 para um, 200 para outro. 10 para um, 10 para outro. A posição é a mesma. Não pode ser diferente, senão não vai ter um encontro, tá? Agora um detalhe. Para que ocorra o encontro do móvel, um tem que estar com a velocidade maior que o outro. Geralmente o de trás, né, tem que estar com a velocidade maior que a outra. Como calcular então essa posição de encontro? Bom, SA significa a equação do móvel A. SB, equação do móvel B. Então nós vamos igualar essas duas equações. Olha como é que vai ficar. Não é que vai ficar uma equação só, tá, pessoal? Nós temos duas equações, elas são igualadas. O que vai acontecer na hora do cálculo é você substituir os valores em cada letra dessa daí e fazer o cálculo matemático. Se estiver somando, passa subtraindo. Se estiver subtraindo, passa somando. Se estiver multiplicando, passa dividindo. Se estiver dividindo, passa multiplicando. Isso aí eu vou mostrar para vocês nos vídeos com exemplos, tá, de resolução. Vamos em frente. Velocidade relativa. O que é velocidade relativa? É quando a velocidade de dois automóveis ou de dois corpos, né, em sentidos contrários ou mesmo sentido se somam ou se subtraem. Olha só. Se o movimento dos móveis for mesmo sentido, então a velocidade relativa é calculada da seguinte forma: velocidade do móvel A menos a velocidade do móvel B. Essas barras laterais, pessoal, é só para efeito de cálculo. Isso na matemática é chamado de módulo, tá? O módulo significa dizer que se der um resultado negativo, a resposta final ela é positiva, tá? Se der uma resposta positiva, não se coloca negativo, ok? Só muda se a velocidade for negativa, aí a resposta é positiva. Então, no mesmo sentido, subtrai. Sentido contrário. O que acontece? Ó, a velocidade relativa se soma a velocidade do A mais a velocidade do B. Também em módulo, tá? Por quê? Porque o VA, de repente, pode ser negativo. Então, para efeito de cálculo, ele fica positivo, tá? Só para efeito de cálculo. Vamos em frente. Gráfico do movimento uniforme. Olha só. O primeiro gráfico, o movimento é progressivo. A velocidade é maior do que zero. Ou seja, ela tem um valor positivo, tá, pessoal? A velocidade aqui pode ser 10, pode ser 20, pode ser 1000, mas tem que ser maior do que zero. Então, se a velocidade é maior que zero, nós dizemos que o movimento é progressivo. Agora, olha o que acontece quando a velocidade é menor do que zero. O movimento é chamado de movimento retrógrado, tá?
velocidade menor do que zero. O que isso significa? A velocidade pode ser menos 10, pode ser menos 20, menos 50, menos 100. Um valor negativo, ok? Espero que vocês tenham entendido aí esses slides bacana. Aí segue, eu vou mandar os vídeos para vocês com resolução de exemplos. Obrigado.